uma mesa agora que eu acho que vai ser bastante esclarecedora, que é sobre, afinal de contas, nós temos centenas de redes neutras, um bocado de rede neutra, são redes neutras, redes compartilhadas, nós temos provedores de internet que advogam o seu papel de pioneiros em oferta de rede no atacado de rede neutra, temos algumas operadoras como a Eletronet, que também há muito tempo tem viabilizado, até foi uma que ajudou muito o crescimento dos ISPs por conta da sua decisão de oferecer acesso IP, né, que eu me lembro que era um dos problemas aí dos provedores. Nós temos a Vital aqui, que é, sem dúvida, a FIBrasil está construindo, mas a Vital já começa com uma infraestrutura aí bem mais ampla, né, no território brasileiro, ou seja, a gente está com uma mesa aqui de um mercado bem interessante, bem competitivo. Temos fornecedores importantes, como a Ciena, que tem toda uma tecnologia, que tenha sido muito ativa na parceria com diferentes empresas grandes e médias aqui do Brasil no desenvolvimento da banda larga, ou seja, vai ser uma mesa muito interessante. Eu vou passar essa mesa para a condução dos trabalhos para o Sérgio Rezende Garcia. Ele é o diretor de marketing da ABPrest. Por que nós escolhemos ele? Porque a ABPrest é a associação de rede, né? Então, achei que talvez fosse bem interessante ele pegar aí um pouco na curva dos detalhes. O Sérgio é um executivo que tem mais de 30 anos de atuação no mercado de TIC, nas áreas de marketing, venda, novas tecnologias. Ele é engenheiro eletricista e tem MBA pela FGV. Ele é country manager também da integradora americana Global Technology SAS. E estamos aqui também, já vou apresentar, tá, Sérgio? Que aí você já Claro. fica liberado para já conduzir os debates. O Célio Mealo, ele é gerente de produtos da Eletronet. O Célio tem bacharel em engenharia elétrica, é executivo há mais de 17 anos. Na Eletronet, tem muita expertise aí nesse campo de telecom e internet. Temos também o Rafael Marques, que é o diretor de marketing da Vital. A Vital, como vocês sabem, também é uma nova operadora de rede neutra e de fibra ótica e é a maior do país. Né? É formado em engenharia da produção pela UFRJ, como MBA pela Coped, mais de 20 anos de experiência em marketing no setor de telecomunicações. Foi diretor de marketing da TIM e os segmentos B2C, B2B, e teve passagens em banco de investimentos e startups. Também já teve na Vesper, a, alguém deve se lembrar dela, né? O Sérgio Simas é CEO e founder da Forte Telecom. A Forte Telecom é uma operadora de telecom com foco no mercado B2B, é uma carrier dos ISPs e se consolida na região Sudeste e Nordeste. Expande agora essa operação para a região Centro-Oeste, né? Ela usa muito o DWDM, interliga diretamente os ISPs aos pontos de tráfego deles. Temos também o Vinícius Santos, ele é o consultor sênior de marketing e soluções da Ciena. Ele é baseado em Ottawa, no Canadá, cidade muito linda, por sinal. É especializado em soluções com 5G, e Next Generation, Edge Computing e Pacific Optical Network. É também responsável por suportar o desenvolvimento de soluções de telecomunicações no mercado de empresas e cable. É formado em engenharia de telecomunicações pela PUC, do Rio de Janeiro, e trabalhou em empresas como Nokia, Oi e outras diversas atuações como vendas e pré-vendas. Ou seja, estamos com todos aqui super craques nesse mundo e nesse setor, e certamente vai ser um debate muito legal. Sérgio, então eu já passo para você e a gente fica até, deixa eu ver qual é o tempinho, bom, mas o pessoal aí avisa até 10h20, até 10h20 esse bate-papo, e aí eu volto no finalzinho aqui para. Tá joia. As perguntas vão ser interessadas a você, tá bom, Sérgio? Tá Então bom, tá, eu fico aqui assistindo. Obrigada, até já. obrigado. Bom, pessoal, primeiro, bom dia. Miriam, obrigado aí pelo convite, em nome da diretoria da Beprest aqui, que é a associação que eu represento. Temos a honra aí de participar desse painel tão qualificado aí, com pessoas aí tão importantes desse segmento aí no Brasil, né? Bom, para falarmos um pouco de redes neutras, né? Redes
hoje ópticas, né? A gente tem aí um histórico interessante, participamos da primeira implantação de rede ótica diretamente enterrada no país, lá em 1994, 93. Tivemos o primeiro DWDM experimental do Brasil, que, por sinal, era a Siena, em 1997 para 98. Então, assim, a gente tem acompanhado o crescimento dessas redes e já pela própria ABPREST a gente tem tido algumas discussões muito interessantes em termos de compartilhamento de redes, né? A partir do momento que as empresas, as tower companies passaram a atuar no Brasil, e essas redes óticas crescendo em vários pontos do país, a gente tem acompanhado essas discussões de compartilhamento de redes neutras, regulamentação, etc., né? Então, assim, eu acho que vai ser uma discussão muito rica. Nós temos aqui empresas importantíssimas desse segmento no Brasil. Temos empresa de tecnologia, né, no caso da Siena, temos grandes provedores, no caso da Forte. Então, enfim, eu vou mais deixar vocês falarem e vou tentar intermediar aí as perguntas da galera para vocês, tá? Eu pediria aí as considerações iniciais aí de aproximadamente uns 3 a 5 minutos de cada um dos painelistas, e depois nós vamos abrir uma mesa, inclusive perguntas da própria mesa para outros membros da mesa. Isso aí está totalmente aberto. Tá bom, pessoal? Então, vamos passar aí na ordem, começando pela letra A, né, André? Você acabou de falar. Vamos começar por você aí, por favor. Tá bom? Claro, Sérgio. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui nesse debate. Acho que realmente é um tema que está em voga no mercado, um tema muito crítico, como que a gente leva a banda larga mais longe. E acho que talvez a resposta que o mercado deu, o próprio mercado deu, é através de redes neutras. As redes neutras vão ser capazes de chegar mais longe e com mais qualidade do que se fosse cada um por si. Quer dizer, a gente vê, por outro lado, a gente vê uma explosão dos ISPs que têm trabalhado com muita propriedade ao redor do Brasil, mas a gente entende que para a gente poder massificar de verdade, para a gente ter uma presença bastante importante, as redes neutras vão ser bastante relevantes nesse mercado. A gente está feliz por estar participando nesse mercado. A gente tem trabalhado muito para crescer a nossa cobertura, para crescer a nossa presença, mas não só isso, crescer com qualidade e crescer com sustentabilidade. E a gente tem falado isso para todos os nossos parceiros que a gente tem negociado para entrar na nossa rede, que a gente traz alguns diferenciais e a gente acha importante que a FiBrasil esteja nesse mercado, que ela traz o diferencial dessa simplicidade, desse foco realmente na operação, de garantir que a gente opera essa rede com qualidade no longo prazo, e nessa maleabilidade que, para alguns parceiros, a gente precisa fazer o serviço completo, para outros parceiros a gente vai fazer menos, e isso a gente vai acertar passo a passo. E aí tem um tema importante, que até vale a pena a pergunta para o painel, o tema de se vale a pena a gente ter um padrão de APIs, como eu falei no painel anterior, na minha apresentação anterior, e tem um padrão que o mercado inteiro adote. O mercado uma pergunta, na verdade, se faz sentido a gente ter esse padrão para que fique mais fácil para que os nossos clientes, parceiros e ISPs se conectem às redes neutras, ao invés de ficar cada um desenvolvendo 2, 3 vezes o mesmo esforço. Então, talvez é uma pergunta que eu deixo aqui para ser debatido na mesa por outro lado. Mas, realmente, a gente vê o crescimento da banda larga no Brasil, fico muito feliz por isso. Eu fui um dos que comecei a assumir o projeto de fibra ótica da Telefônica lá atrás, no ano 2010, quando a gente tinha... A Telefônica em São Paulo tinha 400 mil HPs construídos aqui em 2007, 2008, mas não tinha processos para a gente fazer funcionar, a gente não conseguiu dar velocidade naquele momento, e a gente reconstruiu o projeto, fizemos uma startup, e hoje a Telefônica, a Vivo, tem em si 17 milhões de homes passed, mas a FiBrasil é uma empresa independente da Telefônica, é nosso cliente, nosso primeiro cliente, nosso cliente âncora, mas tem trabalhado para expandir essa oferta no mercado para que outros ISPs também estejam conectados à nossa rede. Então, a gente está aqui à disposição para conversar, para responder perguntas e debater com a mesa. Obrigado, Sérgio. Rafael, a palavra é tua. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Obrigado, Miriam. Bom dia aos colegas aqui do painel. Sempre é um prazer poder estar aqui com vocês discutindo aí
novas tendências de tecnologia e as realidades que já chegaram, como o tema de redes neutras. Acho que o André bem falou que tem um papel fundamental aí na massificação e aceleração da digitalização do nosso país aqui, né? Acho que assim, isso é um reflexo, acho que de uma grande maturidade, acho que do setor. Se a gente vê outras indústrias, né? Se a gente pensar um pouquinho de serviços como mobilidade urbana, que já tem conceito de carro compartilhado, né? De aplicativos de carro. Se a gente for para escritórios, né? De compartilhados como o coworking, e a gente já vê, né? Toda a parte também de soluções em nuvem, de compartilhamento de infraestrutura, de TI. Agora a gente também, né? Começou, acho que o setor indo para compartilhamento das estruturas passivas e físicas, como torres, e agora também com a conectividade de fibra. Então, acho que é muito bom chegar nesse momento e muito puxado pelas próprias empresas. Foi, como falo de maturidade do setor, que a gente não precisou, como outros países, quando a gente vê o caso de redes neutras sendo, né, determinado por um órgão regulador, enfim, pelo governo, a gente vê a iniciativa aqui das operadoras indo para esse mundo. Eu acho que, mais uma vez, acho que tem um mindset importante, né, porque a gente tem uma estrutura bastante ampla no país e, por que não, disponibilizá-la, abri-la para diversos parceiros poderem acelerar seus negócios. Então, com certeza, acho que a proliferação de ISPs, de provedores regionais, mostra que tem uma demanda reprimida absurda. A gente tem aqui uma estimativa que menos de 20% dos domicílios do Brasil são conectados com banda larga em fibra ótica, e a gente sabe que o novo perfil de consumo, né, demanda muita banda, muita capacidade, então muita velocidade. Se a gente vê aplicações de jogos, né, vídeos cada vez mais alta resolução, aplicações chegando muito forte de internet das coisas, IoT, o 5G batendo na porta aí com o leilão das frequências agora já no próximo mês. Então, sim, conectividade já teve um boom, né? Acho que a pandemia mostrou para a gente que, né, trabalhamos de casa, né, estudamos de casa, para se conectar com as pessoas, com os amigos, a gente precisava da conectividade de boa qualidade. Então, é uma necessidade premente. Eu acho que esse modelo de rede neutra chega num momento de maturidade, e já muito bacana ouvir de alguns parceiros, clientes, falando que finalmente, né, eu estava aqui esperando chegar um modelo desse para a gente poder expandir em outras regiões, crescer para o Brasil, sem necessidade de enfiar tanto investimento de CAPEX, que é muito intensivo na nossa indústria. Então, acho que muito satisfeito de estar podendo participar desse protagonismo nesse momento, que é uma transformação importante no nosso setor. Então, mais tarde a gente pode debater um pouquinho mais, e passo a palavra para vocês de volta, Garcia. Obrigado. Obrigado aí, Rafael. Vou passar a palavra agora para o meu xará, Sérgio Simas. Sérgio, palavra Olá, tua. pessoal. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Miriam. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. É um evento fantástico, né? Faz muita diferença no nosso mercado, né? Esse tipo de debate, esse tipo de troca de ideia. Um bom dia também aos colegas aí panelistas. Eu queria dizer que é muito interessante para mim falar desse tema de redes neutras. A Forte Telecom é uma empresa que se posiciona no mercado como uma empresa atuante no B2B carrier, né? Então, o nosso único foco é o ISP. Nosso cliente é o ISP. E aí, a gente lida com ISPs de todo tipo, de todo tamanho, de várias regiões. A gente está presente no Sudeste, no Nordeste, e iniciando a operação também no Centro-Oeste agora. Então, a gente tem essa cultura de pegar e interligar os ISPs para melhorar a qualidade de serviço, para melhorar custo. Então, a gente interliga os ISPs a vários internet exchanges ao redor do mundo, com os nossos produtos e serviços já formatados para isso. E é muito interessante a nossa posição, porque a gente percebe um ISP regional que seria o maior beneficiado em termos de expansão, sem um alto custo de CAPEX, e poder experimentar mercados de outras regiões, quer dizer, com essa instantaneidade. Ao passo que vejo também ainda o mercado, a questão da rede neutra, ela está se autorregulando no momento, né? Então, players aí que estão ousando aí, como a FiBrasil, por exemplo, como eu estava falando no início, antes do debate, o André bem colocou, é uma startup que começou grande, né? Então, assim, com toda a expertise, com toda a experiência, com toda a filosofia já dos integrantes da FiBrasil, por exemplo, eles estão com uma série de definições já muito interessantes. A questão das APIs eu acho muito interessante, mas uma coisa que está se autorregulando, né? Então, eu vejo também que é um movimento muito entre as grandes empresas, tá? Você vê a Vivo, a Vital, você vê esse relacionamento acontecendo de utilizar home passes de outras empresas que estão disponibilizando rede neutra no momento, acontecendo entre empresas de porte muito grande.
E eu vejo do lado de cá, atrás da Forte Telecom, muito provedor de internet regional ainda preocupado com isso. Algumas questões que depois eu queria falar mais à frente sobre a transparência do processo, a imparcialidade do processo, né? Como o Rafael colocou, né? A questão de compartilhamento, por exemplo, de carro, é muito interessante, mas imagina se o dono do Uber fosse uma frota de táxi, né? É uma coisa que hoje fica na cabeça do provedor pequeno. Ele quer ver como é que vai funcionar a rede neutra, antes de alugar uma rede de alguém que, em tese, é seu concorrente direto, por mais que haja segmentação no processo. Então, é muito interessante e agradeço mais uma vez. Eu acho que é o grande boom que a gente vai ter aí. Hoje a gente tem em torno de 36 milhões de residências com banda larga fixa no Brasil. Existe muita coisa para crescer ainda. O desafio por mais banda ele é constante na medida que as aplicações exigem, demandam cada vez mais banda. Eu acho que é o tema do momento e queria parabenizar pela oportunidade, né, e agradecer pela oportunidade de estar falando sobre isso. Obrigado, Sérgio. Vamos passar para o Vinícius. Vinícius, por favor, palavra sua aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Miriam. Primeiro, eu queria agradecer a Momento Editorial pela oportunidade da Ciena estar fazendo parte desse painel, está passando um pouco da nossa visão de tecnologia. A Ciena vem trabalhando junto com as empresas no Brasil há muitos anos e vem acompanhando essa evolução do mercado de redes óticas, de compartilhamento de infraestrutura, e a gente vê alguns pontos que são fundamentais nessa transição do mercado. A gente vinha com uma necessidade de conexão muito grande entre empresas e data centers, ou entre empresas e usuário final, e isso é uma dinâmica que está começando a se solidificar no Brasil. As empresas estão começando a cobrir essa área, e esse é um mercado que tem uma evolução muito rápida, uma evolução constante. Então, como alguns dos colegas painelistas já falaram, a gente está vendo começar a surgir a estrutura de 5G e ela começar a crescer no Brasil com os novos casos de uso, o 5G indo para o que nós chamamos de standalone, onde vamos ter uma necessidade de uma rede muito mais distribuída, com a virtualização de parte do BRAIS, com a necessidade de conectividade com esses múltiplos pontos de controle da rede 5G. E a gente vê essas novas aplicações, por exemplo, de gaming, de conteúdo de alta definição, de realidade virtual, que também estão começando a se desenvolver. E são aplicações muito democráticas, elas começam a se desenvolver e começam a ser adotadas em todas as regiões. Isso também faz com que você precise começar a adotar infraestrutura de edge computing, você precisa ter um processamento de informação muito mais distribuído. E aí, o fundamental para que você tenha toda essa estrutura funcionando é conectividade. Então, a gente olha que os provedores hoje de redes neutras, ou que estão prontos a compartilhar essa infraestrutura, eles vão ter um papel ainda mais fundamental na evolução das tecnologias que estão a surgir. Então, 5G, edge computing, novas aplicações, isso vai ser extremamente importante. Então, isso é uma coisa que a Ciena vem acompanhando de perto. A Ciena sempre foi um fornecedor tradicional de conectividade ótica de altíssima capacidade. Então, hoje, a gente já temos implantados em vários lugares do mundo conectividade a nível de 800 GB por canal, por comprimento de onda. Então, ela é pioneira, né, no 800 GB e está à frente aí dessa tecnologia, mas não só a conectividade de alta capacidade precisa ser desenvolvida, mas também precisa ser agregada a isso uma flexibilidade muito grande, porque, como eu falei, agora não é só mais conectar ponto A ao ponto C. Hoje você vai ao ponto B, você vai começar a conectar o ponto A ao ponto B ao ponto C, a matriz de tráfego está muito mais complexa, então você precisa ter tecnologias com flexibilidade para fazer isso. Então você precisa mover um pouco puramente o link óptico, para começar a ter uma integração da camada IP com a camada ótica, um pouco dessa ideia de que padronização de API no ponto de vista nosso, é essencial para que você permita, primeiro, essa integração no nível de OSS, BSS de vários usuários ou vários clientes, e também na parte de rede, para que as operadoras de redes neutras elas possam ter essa abertura de escolher qual é a melhor tecnologia que elas vão usar, elas não fiquem amarradas. Então, usar APIs abertas, modelos como NetConfiang, na configuração e na gerenciamento de rede, isso é essencial para dar essa flexibilidade. E na parte da infraestrutura, como eu estava falando anteriormente, você tem novas tecnologias surgindo, você tem uma demanda por capacidade muito grande, então a proteção do investimento que as operadoras vão ter é bastante importante. Então, você ter uma tecnologia que ela, primeiro, possa evoluir em termos de capacidade,
nós temos novos padrões como o 400 GB ZR, como o crescimento dos plugs nos roteadores. Esse tipo de tecnologia é fundamental para dar essa proteção no investimento. Como eu consigo hoje atender meus clientes na parte de agregação e continuar crescendo à medida que o número de clientes vai crescendo, o número de usuários vai crescendo e os casos de uso vão exigindo mais banda. E outro no termo da tecnologia mesmo que você está suportando. A gente viu a discussão sobre, ok, eu estou implantando uma infraestrutura para entregar Fiber to the Home, para entregar a PON, mas eu posso, ao mesmo tempo, ter uma oportunidade para suportar 5G. E os 5G, os requisitos são outros. O requisito de latência, o requisito de protocolo. Então, ter uma tecnologia que possa atender esses múltiplos requisitos, a mesma coisa no mercado empresarial, usar tecnologias like Flex Ethernet para fazer a segregação de usuários. A gente está fazendo de compartilhamento de fibra. Qual é a melhor? Você precisa conseguir segregar esses diferentes clientes usando uma tecnologia sem precisar multiplicar o número de equipamentos, porque isso é custo. Não só de CAPEX, mas de OPEX, em termos de espaço, em termos de energia. Então, ter uma tecnologia que seja flexível o suficiente para atender os múltiplos casos de usos que vão surgir na rede e que tenha a escalabilidade para conseguir manter, acompanhar a necessidade de banda é fundamental para que esse mercado evolua e tenha um modelo de negócio extremamente saudável. E a Ciena está aqui para ajudar e discutir quais são as opções que nós podemos oferecer, vão garantir escalabilidade, esse múltiplos usos e também as APIs abertas para não limitar a uma única tecnologia e ter essa abertura para as redes serem implantadas com a melhor tecnologia disponível. Ok, Vinícius, obrigado. Agora eu volto lá para o Célio, vamos ver se arrumou o áudio do Célio aí. Parece que sim. Bem, vamos lá, Célio. Estou ouvindo bem? Obrigado novamente. Obrigado pela abertura da palavra, Sérgio. Obrigado aí pela mediação. Obrigado aos colegas panelistas e principalmente agradeço aí a Telesíntese, a Miriam, toda a equipe aí pelo convite de debater esse tema aí, que é um tema bastante atual, apesar de não ser inédito, e muito adequado. Nós da Eletronet enxergamos de uma forma muito positiva essa grande discussão, na condição de quem há 20 anos tem operado basicamente esse conceito de rede neutra e independente. Nós entendemos que a grande discussão que está acontecendo hoje é um conceito de negócio, muito mais do que qual é o modelo tecnológico e qual que é o modelo conceitual de negócio que vai ser implantado por cada uma dos participantes, e como é um conceito, ele é bastante amplo, tem participantes que atuam com fibra na infra, tem participantes que têm a solução completa, e aí, dependendo da abrangência, você tem participações distintas aí, O André colocou bem a questão das APIs como uma interface, como um middleware para fazer a coisa toda acontecer, mas o mais importante no nosso ponto de vista é exatamente o conceito da neutralidade, e que junto com isso você traz, na verdade, a eficiência para o sistema, para o nosso segmento de telecom e conectividade, que é fundamental num país que tem uma demanda enorme de investimentos em infraestrutura e que é o grande desafio do país, ou seja, financiar esse processo todo de desenvolvimento da infraestrutura. Como eu disse, a Eletronet ela assiste essa colocação e participa desse processo de uma forma muito saudável, entendendo de uma forma muito positiva essa grande discussão agora, e como eu disse, com a condição de quem há 20 anos tem trabalhado com esse posicionamento e vendo o mais importante como um processo de amadurecimento do mercado, E eu acho que isso é muito positivo, porque o mercado brasileiro que tem, e aí não só o mercado brasileiro, mas o mercado do segmento de telecom, que ele tem um histórico de os diferenciais de competitividade de negócio estavam ou estão ou têm estado
principalmente baseado na propriedade da rede como diferencial, né? Então, você passar por uma próxima etapa no qual, na verdade, o diferencial não vai ser a propriedade da rede propriamente dita, mas realmente da forma que você atende, você disponibiliza serviços, e se para isso um parceiro, um fornecedor, um outro ente que está externo à sua própria estrutura, ele vem contribuir com esse sucesso aí e trazer principalmente uma escalabilidade para os negócios, que é bastante importante. A Eletronet também ela tem uma condição muito interessante e, como a Miriam colocou no início, a Eletronet está dentro da parte da gênese que gerou esse movimento sensacional que o Brasil vive hoje, que são os provedores regionais e locais, né? Para quem participou desde o início, como o Sérgio aí da Forte, que tem militado nesse segmento em particular, a gente sabe o desafio que tem sido, ou que foi ao longo desse caminho dos provedores de criarem condições de conectividade Brasil para realmente criar musculatura, seja técnica, financeira ou gerencial, para estar no estágio que estão hoje, no qual são a força mais importante em termos de conectividade, né, com maior market share aí, de forma bastante distribuída. Então, isso é bastante interessante, eu acho que é muito saudável e está bastante alinhado com as necessidades de um país igual ao Brasil, que acaba sendo único, né? Nós temos países continentais igual ao Brasil, cada um com suas características. O Brasil, com certeza, com nossas heterogeneidades, ele traz desafios, né, e que realmente a gente está conseguindo, no que tange a conectividade, chegar a um ponto muito bacana, né? E um ponto que eu sempre friso aí nas grandes discussões, porque se a pandemia que a gente vivenciou aí, eu estava vivenciando nessa fase final, agora esperamos, de uma forma saudável, conseguimos trabalhar, conseguimos fazer, estudar, comprar e etc., foi porque a internet no Brasil funcionou. E a internet funcionou porque todos nós, né, cada um na sua participação aí, fez a coisa acontecer, trabalhando direito, né? Então, eu acho que isso é fundamental e eu entendo que esse é o papel aí, ou a contribuição que a rede neutra ou a rede compartilhada traz para esse momento de maturidade. Entendemos também que o grande desafio no processo e na grande discussão que está na mesa hoje, aí, envolvendo particularmente as grandes operadoras, como o caso aí da FiBrasil, da própria Vital, eu entendo que o grande desafio é a construção de confiança, né? Num segmento que historicamente, ele detentor da propriedade das redes, seja as grandes operadoras, seja os provedores, etc. Então, eu entendo que tem um desafio para todas as partes aí nessa construção, e nesse aspecto, novamente, aí já encerrando, eu diria que a Eletronet tem dado uma contribuição e tem uma contribuição bastante importante aí para mostrar que o modelo funciona, ele é saudável, ele permite o desenvolvimento do mercado de uma forma geral e, principalmente, cria oportunidade para balancear as desigualdades que um país igual ao Brasil acaba tendo, né? É isso, novamente, obrigado aí pela oportunidade da discussão. Obrigado, Célio. Eu já vou emendar aqui uma perguntinha, enquanto não chegam as perguntas da plateia, mais direcionada aí aos principais consolidadores aí, né? E também aos operadores. A gente tem acompanhado a integradora que eu estou, principalmente no mercado americano, com essa quantidade de aquisições, essa consolidação do mercado, uma consolidação
também cada vez maior, uma otimização, necessidade de otimização cada vez maior das atividades de gerência, gestão, gerência e melhoria da qualidade de serviço. Então, a pergunta é assim, lógico que a própria Vetal está acabando de se constituir, a Fibrasil também, a Eletronet já tem uma história mais longa, mas tem menos aquisições, a Forte cresceu através de força própria também, aquisições, enfim. E a própria Ciena também para a questão da tecnologia. Como é que vocês têm trabalhado com esse tema de necessidade cada vez maior de melhoria do serviço para o usuário final e gestão de NOC, SOC, principalmente com essa questão aí de ataques cibernéticos, etc. Essa é a pergunta que eu faço aí para a galera aí. Quem se habilitar, por favor, pode começar na sequência. Eu vou até falar primeiro, porque eu sou provavelmente o ente aqui que não é parte do grupo dos provedores, mas a visão que nós temos, o que nós tivemos acompanhando nos mercados, não só no Brasil, mas em outras áreas, é que, primeiro, a qualidade de experiência do usuário está ficando cada vez mais importante. A conectividade ela deixou de ser algo interessante bom, mas ele passou a ser essencial. A pandemia acelerou esse processo, onde para nós a conectividade de internet é como se fosse um serviço básico. É a mesma coisa que energia, a mesma coisa que você ter gás para fazer sua casa funcionar, você precisa ter conectividade. Então, isso faz com que a qualidade de experiência e a gestão dessas redes se tornou muito mais crítico. Um segundo ponto também é as aplicações, os casos de uso, eles estão cada vez mais dinâmicos. Você tem os grandes provedores de conteúdo ou pequenos desenvolvedores criando novas aplicações que se tornam virais muito rapidamente. E, em alguns casos, a demanda muda. Então, no caso, quando eu entregava, por exemplo, no caso da Fibrasil, eu tinha uma conectividade, por exemplo, para um cliente de 100 mega. Era excelente, é muito mais do que ele precisava. E aí você vem com Netflix lançando 4K, e aí vem a Disney, e aí vem outra aplicação, e daqui a pouco 100 mega não é o suficiente. Como é que eu faço para passar isso agora para 1 giga? E eu não tenho 3 anos para fazer esse processo. Eu tenho talvez alguns meses. Então, não só na parte de NOC, de gestão dessa rede, o quão simples eu posso gerenciar a minha infraestrutura para atender a demanda do usuário final, sem que eu tenha que multiplicar meu time operacional e investir massivamente em OPEX, eu acho que esse é um ponto fundamental, a facilidade de gestão, mas também como é que a minha infraestrutura responde às novas demandas dos meus usuários. Então, por isso que eu falei inicialmente que você investir numa tecnologia que te dê essa flexibilidade em termos de performance, em termos de escalabilidade, é essencial, porque o mercado está cada vez mais dinâmico, as demandas dos usuários finais estão cada vez mais dinâmicas, e não tem como a gente empilhar a tecnologia, o modelo de negócio não suporta. Então, você precisa investir numa tecnologia que seja simples de gerir e, ao mesmo tempo, seja extremamente ágil e flexível para atender as novas demandas. Então, é uma contribuição que eu queria dar aí, Sérgio, para a sua pergunta, e deixar agora os colegas paleenistas que estão mais envolvidos na operação do dia a dia, botar um pouco mais de conteúdo nessa sua pergunta, na resposta da pergunta. Eu acho perfeita, até aproveitando aqui o gancho, eu achei perfeita a colocação. De fato, o que a gente observa foi uma mudança, tá, de comportamento. O comportamento de consumo, de uso da internet, eu considero que ele era um antes da pandemia, ele é outro completamente diferente. O mercado de banda larga se comportava da seguinte forma, né? Era uma disputa pelo cliente e a única variável em questão era a banda, né? Era a banda, um SVA, um pacote de TV com mais canais, etc. E tal. Então, de repente, você viu o usuário parar para pensar que talvez não faça diferença para ele um plano entre 100, 200 ou 300 MB, na medida em que ele não vai de fato conseguir usar isso ao longo de toda a residência dele em função de limitações do Wi-Fi, etc. e tal. Mas é muito mais interessante ele pensar na qualidade de atendimento, né? No atendimento de NOC e também de reparo. Porque uma coisa era você ficar
2, 3, 5 horas sem internet antes da pandemia. A internet trazia muitas facilidades, era uma coisa muito presente já na vida de todo mundo, mas de repente você ficar sem internet agora significa você ficar sem trabalhar, você ficar sem estudar, você ficar sem uma série de coisas que hoje ainda só são possíveis para muita gente, nesse momento ainda que a pandemia ainda não acabou, só são possíveis ainda pela internet. Então a internet, eu diria que antes era meio que uma atividade fim, né? Com muitas coisas interessantes dentro dela. Hoje virou uma atividade de meio. Hoje ela virou um serviço essencial para que se possa trabalhar, para que se possa estudar. Das minhas reuniões aqui na Forte Telecom com clientes, parceiros, fornecedores, 90% continuam ainda virtuais. Assim, essa proporção mudou drasticamente, então eu acho que o consumo, o comportamento, né, de consumo da internet, ele mudou muito. E aí, nesse sentido, a gestão, né, não só a questão de infraestrutura, mas a gestão, como o Sérgio perguntou, faz toda a diferença, né? Você começa a ter um volume muito alto de consumo. A gente teve um pico de consumo durante a pandemia. Agora as coisas com as flexibilizações, você vê uma estabilidade do tráfego, mas que ainda está alto. Mas houve momentos em que era incrível, a gente chegava em 80% de utilização da capacidade de rede e saía igual louco, pedindo transponder e ligando para os fabricantes de DWDM, o que você tem, às vezes adotando um padrão que não era o nosso, mas para poder aumentar a escalabilidade da rede, e em função disso, né? Eu vi também os provedores de internet, que eu lido muito com eles, passarem por um problema assim. O provedor vendia lá um plano de 50 megabits, mas você não tinha, até então, na residência que contratava o plano de 50 megabits ou de 100 megabits, uma simultaneidade de acesso tão grande como se teve durante a pandemia. Então, você tinha um filho no colégio, uma filha na faculdade, o marido trabalhando, a esposa trabalhando, etc. Então, quer dizer, o momento de encontro deles em casa para uso da internet era depois que todo mundo voltava do trabalho, da faculdade, e aí, nesse momento, se usava mais a internet para lazer, para assistir um filme, para assistir uma live. De repente, não. De repente, está todo mundo em casa tendo que estudar, trabalhar, fazer home office, faculdade, tudo em casa. Então, aquele plano começou a ter 4 TVs ligadas, 5 TVs ligadas em casa ao mesmo tempo, 3 computadores ligados, todo mundo falando no WhatsApp, videochamada. Então, assim, o provedor já vendia aquilo, passou a ter que garantir a entrega daquela banda, mas, por sua vez, ele começou a consumir mais com a operadora de quem ele contratava. No nosso caso, a gente experimentou um aumento aí de talvez 60%, assim, em uma questão de 2 meses. Então, é muito interessante essa questão do processo. E o mais interessante é que a rede neutra está ficando mais quente esse assunto. É claro, como o Célio falou, a Eletronet, outros players aí já praticam isso há muito tempo, já tem essa filosofia de trabalho de compartilhamento, mas essa criação desses padrões, é interessante que ela esteja sendo feita agora, já no momento depois da pandemia, porque já se sabe da demanda alta que a gente vai ter, já se sabe que mudou o comportamento e que não adianta você falar, eu tenho 500 mil homes passage aqui para entregar para um parceiro, para um cliente. Não adianta ser só isso, tem que ser no padrão que você consiga entregar portas aí, conexões e até, sei lá, 10 GB, porque, como o colega falou, as aplicações estão evoluindo, hoje o Netflix está indo para 4K, daqui a pouco vai para 8K. Né? As aplicações, como foi falado um pouco atrás aí também, de realidade virtual e tudo mais. Então, assim, a demanda por banda vai ser cada vez maior. A pandemia mostrou que a gente tem que estar preparado para uma escalabilidade em proporções muito grandes, e gestão, claro, que é fundamental. Se eu puder complementar um pouquinho o que o Vinícius e o Sérgio colocaram em cima da pergunta, Garcia, acho que assim, acho que essa necessidade de foco muito em gestão e qualidade de serviço, acho que denota mais uma propriedade, mais um diferencial que acho que a Rede Neutro pode entregar para o provedor, que é que ele foque, né, no atendimento ao cliente, no cuidado do cliente final, e deixa que é complicado, né? Você acompanhar assim, 1000 tecnologias, enfim, você falou tem toda a questão de ataques cibernéticos, você tem que estar com uma rede muito robusta para poder suportar esse comportamento do consumo, né? Como o Simas bem falou, a gente estima aqui que a quantidade média de dados por mês que o cliente final usa hoje, de banda larga, que está mais ou menos em média de 5 GB por mês, vai multiplicar por 5, deve ser 25, quase 30 GB por mês nos próximos 4, 5 anos. Isso certamente foi acelerado pelo momento da pandemia também. Então, assim, o modelo de rede neutra permite que você, né, deixe a questão da tecnologia, né, da gestão toda complexa e dinâmica da rede dos dados para o provedor de rede neutra, e o SP, o provedor final, pode focar no serviço, no atendimento do seu cliente final. Então, acho que esse é um tema importante que simplifica muito, né? Então, você
é complicado você acompanhar essas mudanças tecnológicas, esse boom todo. Então, você poder, em vez de ter que construir uma rede, né, ter uma área para operar essa rede, para manter, para acompanhar as evoluções tecnológicas, por que não você usufruir de uma rede que já está instalada, que tem esse know-how e que tem a capacidade de acompanhar as evoluções tecnológicas. Então, acho que essa questão da gestão é um tema importante, é mais um elemento, né, cuidado que está muito crítico, por que não deixar isso para quem está superestruturado e está abrindo e compartilhando seu conhecimento, sua rede, inclusive não só em conectividade, também em gestão, para que seu provedor possa focar no teu cliente, né, em competir e expandir mais rápido, né? Então, acho que tem o momento também é propício para isso, né? Então, eu queria deixar essa provocação também, que acho que o modelo ele vem também para atender essa nova realidade, porque é complicado. A gente, assim, quem trabalha já em operador sabe como é complexo acompanhar essas loucuras todas. Acho que os provedores tiveram e têm um papel fundamental, são grandes desbravadores, né? De empreendedores e desbravadores da conectividade. E agora a gente chega um momento para dar um próximo passo. Acho que as redes deles vão estar aí para suportar essa expansão e cada um contribuindo com o seu maior know-how, né, com a sua maior expertise, para que, no momento de fato de economia compartilhada, né, acho que o conceito de rede neutra é isso, sharing economy, né, cada um com o seu core business e a gente montando um ecossistema. Eu chamo mais do que um cliente, acho muito mais de parceria, que acho que o modelo é de ganha-ganha, né, assim, a Vital trabalha com quase que um revenue share, né? A gente cobra por casa conectada. Então, enquanto o provedor tem um cliente, a gente tem um compartilhamento dessa receita. Então, é um ganha-ganha, né? Então, acho que assim, é uma condição de compartilhar conhecimento, estruturas e deixar cada um, né, na sua zona de domínio, para que juntos a gente consiga, de fato, quebrar essa barreira, que ainda é muito grande. O Brasil não é um país conectado. Então, a gente precisa dar um passo a mais e acho que o modelo vem para permitir esse salto que está batendo na nossa porta aí. Com certeza, Rafael. Talvez só para complementar e concordando com você, eu acho que é importante também nesse modelo desagregado, que seja desagregado, vamos dizer, na cozinha, mas que o cliente que vai estar vendo na sala seja transparente para o cliente. O cliente não, porque daqui a pouco, imagina se ele liga para um parceiro, para um cliente nosso, para um ISP nosso, e o cara diz, não, o problema não é meu, o problema é na minha rede neutra que eu contrato. Cara, não, para o cliente tem que ser uma visão única e uma percepção totalmente única nessa experiência que ele tenha. Que acho que esse talvez é o nosso grande desafio que a gente precisa trabalhar como indústria, talvez. Como é que essa desagregação não se reflete numa experiência pior para os nossos clientes do que uma experiência totalmente integrada. E acho que esse acho que talvez o maior desafio que tem uma rede neutra. Não é o desafio de construir rede, não é o desafio de operar rede, não é o desafio de fazer as parcerias, mas sim o desafio da experiência completa do cliente ser uma experiência totalmente transparente, totalmente melhor do que ele teria se fosse um operador totalmente integrado. Acho que esse é talvez o X da questão e a gente está muito focado nisso também. Legal, André. Obrigado. Você quer complementar alguma coisa, Sérgio? Eu gostaria. Eu concordo, eu acho bastante interessante. O Rafael trouxe um ponto que eu acho que para nós é fundamental, que é o conceito de ecossistema, né? Nós entendemos que a internet, a conectividade de uma forma geral, ela é um grande ecossistema que suporta, na verdade, de uma forma mais ampla, a própria existência humana hoje na Terra, né? Isso não só no Brasil, mas no planeta inteiro. E dentro desse ecossistema, né, como todo ecossistema, a eficiência é um parâmetro fundamental para que ele se desenvolva como ecossistema. E o nosso entendimento e a nossa atuação é exatamente numa busca por uma eficiência, por uma especialização que seja a maior possível. Então, nosso foco é no longa distância. Nós temos uma rede que ela é inigualável, né? Uma rede que usa uma tecnologia PGW de infraestrutura em cima de linhas de transmissão, que nós somos uma grande autoridade hoje no Brasil na operação desse tipo de rede e que é a infraestrutura mais segura para sistemas de telecomunicações. Então, isso está dentro desse conceito nosso de ser o mais eficiente, o mais especializado, né? Assim, eu acho que isso é que traz
um componente para o ecossistema poder desenvolver. E aí, corroborando o que os colegas já colocaram, exatamente para desassociar a preocupação do provedor, do parceiro, do cliente, do aspecto da operação da rede propriamente dita. E o grande diferencial e o grande expertise do provedor de acesso é exatamente conhecer, interagir e desenvolver os clientes, entregar serviços, né, para esses clientes finais, seja empresa, governo ou residência. Então, nesse aspecto, esse tem sido o norte do caminhar da Eletronet, aí, como eu disse, nesse período todo, é exatamente desenvolver uma parceria no qual o grande diferencial, o grande entendimento do mercado, e todo mundo entende isso quando se pensa em Eletronet, é qualidade. Então, qualidade na operação, na parceria, e isso permeia a empresa de uma forma geral, não só na qualidade técnica. São parceiros da Ciena, aí, que é nós estamos num processo enorme aí de modernização da rede como um todo, né? Uma rede de 17 mil quilômetros, cobre o Brasil inteiro. Então, nesse processo aí, a gente tem qualidade na tecnologia, qualidade na rede, mas principalmente qualidade no atendimento e no entendimento da criticidade da rede para o negócio, para a operação do negócio do provedor, mas sem que ele tenha que ficar preocupado com essa operação. Então, esse é o nosso entendimento aí, que, respondendo a sua pergunta, Sérgio, sobre como que esse processo da rede neutra, ele se desenvolve. E aí, voltando, que eu tinha colocado no início, ao longo desses 20 anos aí, a gente pôde ver que funciona, né? Ou seja, a contribuição que a gente pode trazer aí para as empresas, seja aqui Brasil, Vetal e todas as outras aí que estão participando desse momento, dessa modificação aí, é de que, sim, o mercado brasileiro, ele consegue trabalhar isso aí, é lógico, é uma construção, cada empresa, cada organização, ele tem suas características, tem seu posicionamento de negócio, etc., mas o nosso entendimento é que isso funciona e é sucesso e, principalmente, contribui com o desenvolvimento do Brasil, que acho que todos nós, em última instância, estamos trabalhando para isso. Né? Ok, Célio, obrigado. Como eu ainda não recebi as perguntas aí da galera aqui no WhatsApp, eu vou emendar uma rápida pergunta. Nós estamos indo para os nossos últimos 10 minutos, aí principalmente para o André, para o Rafael, para o Sérgio, e aí também para você, Célio, a questão da mercadológica. Eu vou falar um pouquinho do mercado em si. Nós falamos aqui, algum de vocês falou aí sobre não canibalização, né, principalmente de mercados e de preços. E também a questão da sustentabilidade do modelo de negócios das operadoras neutras, né? E aí, para o lado da Forte, aí, a questão é assim, quão invasivo isso é no teu mercado, isso te atrapalha, te ajuda? Então, vamos entrar um pouquinho nessa seara de mercado e vamos falar um pouquinho disso aí, uns 2 minutinhos cada um aí, 1 minuto e meio, por favor. Tá? Eu posso começar, até porque essa questão da Forte, assim, a gente enxerga com bons olhos a coisa da rede neutra, né? Porque o nosso interesse é sempre ver o provedor crescer. O provedor de internet hoje representa o grande player, né, do mercado brasileiro. E é muito interessante você ver eles se profissionalizando, eles trazendo gestão, trazendo tecnologia. Quando a gente começou, a gente já foi do B2C, a gente migrou, né, gradativamente, mas na época que, no primeiro instante que a gente começou a ser 100% B2B, a gente observava que os provedores não investiam em tecnologia como se investe hoje. Hoje os caras compram a mesma tecnologia que a gente compra, talvez numa proporção menor, porque são mais regionalmente limitados, mas hoje não existe mais esse gap, sabe? Então está todo mundo trabalhando com Ciena, está todo mundo trabalhando com outros players e trabalhando com equipamentos de grande porte. E eu vejo a rede neutra uma possibilidade de expansão do negócio num rápido espaço de tempo, com baixíssimo capex,
E a gente, enquanto o cara que está ali no meio, né, do negócio, eu estou entendendo ainda muito essa coisa da rede neutra, porque é o nosso objetivo também entrar nesse mercado de alguma forma. A gente tem um backbone já iluminado em alta capacidade, a gente trabalha com bastante redundância na nossa rede, às vezes 3, 4 abordagens para chegar num único ponto. Então, assim, começa a fazer algum sentido para a gente criar uma plataforma, claro que é uma escala muito menor do que a Vetal, do que a Eletronet, mas para fazer um intercâmbio, né? Clientes meus, por exemplo, do Espírito Santo poderem ofertar serviço em Brasília, talvez, ou cliente de Fortaleza poder trabalhar no Rio de Janeiro, e isso de uma forma transparente. Então, assim, a gente está absorvendo muita informação, não vejo como risco, vejo como uma grande oportunidade, porque tudo que aparece como um advento para proporcionar um crescimento, né, do mercado de internet, como eu falei, são 36 milhões de assinantes de banda larga fixa hoje no Brasil. Isso tem que crescer, é um percentual muito baixo. Então, a gente sabe que tem que acompanhar e a gente tem que observar todo esse movimento e fazer a adequação do modelo de negócio. E aí, eu queria já, terminando aqui de falar, eu queria deixar para os colegas aqui que já estão praticando, já são players aí de rede neutra, uma pergunta até que é uma coisa que eu gostaria de saber, até para eu me posicionar no mercado forte, se posicionar no mercado mais adiante. Como é que hoje está sendo trabalhado isso em termos de tributação? Já houve a mão do Estado nessa questão da rede neutra? É tratado hoje como serviço de comunicação? É como aluguel? Porque isso impacta tributariamente, né? A locação não incide ISS, não incide ICMS. Quer dizer, como é que está isso? O Estado já se posicionou de alguma forma? Como é que vocês têm atuado? Porque no decorrer do caminho, como isso não está regulado ainda, né? Se muda o entendimento por exemplo, se é um serviço de comunicação, de telecomunicação, isso passa a gerar uma carga tributária muito alta que talvez inviabilize o negócio, que volta naquele tema da sustentabilidade do negócio que o Sérgio estava comentando. Então fica muito essa dúvida ainda pela falta de regulação para entender, assim, vamos devagar com isso, vamos entrar de cabeça, vamos esperar. Então vocês que já estão operando, que já estão nesse mercado de rede neutra, principalmente a Eletronet, que está aí de forma solo, né, de carreira solo, aí, 20 anos já nessa jornada, queria saber o que vocês me dizem sobre isso. Vamos lá, quem se habilita primeiro aí? Posso falar um pouquinho aqui? Então, já é uma startup, mas já nasceu grande, já nasceu operando, já estamos com mais de uma dezena de contratos assinados aí de rede neutra. E acho que queria abordar 2 temas aqui. Acho que uma questão acho que o Simas trouxe na primeira fala dele também, a questão da neutralidade, né? Assim, talvez alguns provedores estejam ainda, né, nesse compasso, observando para ver que bicho é esse, né? E assim, não é para ter essa dúvida, né? A gente está acho que já tem esses contratos parceiros que a gente já conseguiu botar para dentro, denotam que a gente conseguiu superar talvez essa desconfiança. Não à toa, né, o nosso modelo aqui é de controle separado, né, de gestão totalmente segregada. A gente está aqui na fase final de segregação total da operação. A gente já teve primeiro parecer do CAD aqui como a favor, estamos acabando, acho que na primeira semana de novembro deve ter aí o parecer final, e depois ficar dependendo só aí da audiência prévia da Anatel para a gente poder, de fato, concretizar a passagem do controle aqui para os fundos do BTG. Então, assim, gestão totalmente independente, né? A Oi, obviamente, é um primeiro grande cliente, né, que a gente chama de cliente âncora, e já temos outros, a gente já divulgou, para a Vera, é um cliente nosso, e a gente já tem provedores de diversos potes, esses mais de 10 contratos que a gente fechou, tem provedores pequenos, super, que estão vendo a oportunidade de expandir. Então, fez sentido para cada um deles. Obviamente, o modelo de negócio ele é bastante ganha-ganha, como eu falei. Acho que o Simas também fez a provocação na questão da regulação. Que bom que não está muito regulado, e acho que, assim, pelo que a gente vem conversando, só não faz sentido fazer a regulação ex ante, né, ou prévia, senão você pode matar um negócio que tem um potencial absurdo. Então, a gente vê uma predisposição de acompanhar, né, obviamente muito de perto, mas a regulação só vai vir se estiver indo fora de controle. E a gente não está vendo isso, muito pelo contrário. Acho que está todo mundo vendo com bons olhos quando a gente fala, obviamente, todo o processo aqui de surgimento, de estruturação da Vital super conversado com a Anatel, então um processo de total transparência, acompanhando passo a passo, justamente para garantir que o modelo ele consiga, né, dar todo o potencial que ele tem de crescimento, e obviamente isso vai ser tão mais rápido quanto menos barreiras, quanto menos regras a gente tiver,
Então, acho que então, quase como vocês foram falando, quase que uma autorregulação aqui, as coisas estão acontecendo de uma forma super, super fluida, porque o modelo, por conceito, ele é de fomento da competição de banda larga, né? Ele é pró-provedor regional, é para ele poder, né, crescer mais rápido, entrar em áreas que ele não podia ou não dava conta sozinho, ou aí demorar muito tempo para fazer. Então, acho que está tudo, quando você converge o interesse comum, né, que é, de fato, de potencializar a penetração de fibra, né, digitalização no país, você começa a ter um ambiente muito favorável ao negócio, muito menos propenso a intervenções e regulações. Então, está fazendo sentido. Acho que, mais uma vez, os contratos que a gente já tem assinado são prova de que acho que o mercado está ávido para essa novidade, está comprador, e a gente, né, vai entrar e virar o ano fazendo rollout já para poder ter essas casas conectadas aí na nossa rede neutra. Então, acho que o momento é propício e acho que é isso. Conversas francas, abertas, transparentes, mentalidade de ecossistema, aí a coisa flui e a gente, assim, imagino que tenha vários ISPs, provedores regionais ouvindo a gente aqui. Estudem, conversem, procurem a gente para a gente tirar qualquer barreira, qualquer desconfiança que tenha. Depois você põe seu contato aí. Depois você põe seu contato aí, que eles estão pedindo o seu e o da FIBrasil, o André já colocou aí, depois o Célio também. Tá, tá bom. Se eu colocar aqui no chat. O André está pedindo aí. Né? Tá bom? Okay. André? Com certeza. Acho que os desafios que a gente está vivendo no mercado são muito próximos aí. E o tema, como a gente tem visto dessa aceleração das redes neutras, fazem com que tenha outros players que tenham interesse em entrar nesse mercado de banda larga, não só os provedores tradicionais, mas também a gente tem visto, e vou usando a palavra do Rafael, com o qual eu concordo, um ecossistema mais amplo que pode usar. Alguém que quer fazer outros bundles com outros serviços e outros produtos que ele tem. A gente também tem nosso cliente âncora, que é a Vivo, mas ele é nosso acionista também, mas isso não quer dizer que a Vivo participa do nosso dia a dia da operação. Ao contrário, a Vivo é muito mais como um cliente âncora, nos cobrando para construir rede, e ela tem o dever dela de encher a parte dela da rede do quanto ela quiser. Por outro lado, a gente está aberto também para vários provedores, estamos falando com vários ao redor do Brasil, para alavancar o que a gente tem de infraestrutura e o que a gente vai construir. A gente ainda vai construir muito. Inclusive, um dos temas que a gente está buscando é parceiros de backbone. A gente pode falar, inclusive, com você, Sérgio, aí, que pode ser uma parceria, ou outros também, como é que a gente faz uma oferta que vai se adequar ao que o cliente quer. Que é o que eu falei, um pouco da nossa flexibilidade que a gente tem é montar o produto da FIBrasil de acordo com a necessidade que o nosso parceiro ISP vai ter, e cada um deles vai ter uma necessidade diferente, numa região diferente, e essa flexibilidade a gente vai poder trazer. E sobre impostos, veja, a gente é uma empresa de telecom, a gente paga ICMS, mas a gente se apropria dos ICMS do que a gente compra, mas também a gente repassa o ICMS para frente. Então, os provedores também, no final, o ICMS fica transparente para nós e para os provedores, porque ele vai ter que pagar, quem vai pagar no final é o consumidor final, aí através de todas as regulações. Então, a princípio, não tem um grande impacto nesse sentido. Muito mais o ICMS, que já é uma carga bastante grande, mas isso, no final, quem vai estar pagando essa maior carga vai ser o consumidor final. Desculpa, André. Então, só para... então, é um serviço de comunicação hoje. Vocês tratam assim, né? Sim. Legal. Mais alguém quer complementar? Estamos chegando ao fim. Deixa eu rapidamente complementar aqui, para não estourar seu tempo aí, Sérgio. E aí, respondendo ao Sérgio do Forte, na verdade, nosso entendimento aqui, o grande diferencial aí é a especialização, né? Eu acho que você tem que ser muito bom no que você faz, que é exatamente suportar a operação dos outros provedores, particularmente provedores de uma forma geral. Então, essa é a nossa pegada. Somos uma empresa bastante focada, bastante enxuta, e o que traz exatamente essa especialização, agilidade, etc., para atender um mercado que é por si só ágil. E aí, explorando um pouquinho, assim, muito rapidamente a questão tributária, aí, a gente entende que o modelo que tem sido praticado até então é exatamente o modelo tradicional, né, de tributação com ICMS, com serviço de telecomunicações, né, ou no limite de serviço de valor agregado, mas eu entendo que dentro desse processo de amadurecimento, seja regulatório, a gente cria também, na medida que a gente vai tendo mais players atuando nesse mercado, cria a oportunidade de uma discussão tributária mais ampla, né? Na medida que você tem uma operação que é complementar, que é viabilizadora de um serviço final, né?
e aí sair um pouco fora desse modelo que o André colocou muito bem e que é o que a gente pratica também. Ou seja, não tem um modelo diferenciado hoje. O modelo tributário que a gente tem é esse. Mas, na medida que o mercado amadurece, nós entendemos que a gente tem a oportunidade aí de trazer essa discussão. Porque é uma discussão que ela é pontual, mas ela está inserida dentro de uma discussão bastante ampla que hoje está na sociedade brasileira, que é exatamente o peso da carga tributária para alavancar a sociedade de uma forma geral. Né? Então, esse é o meu entendimento aí. Obrigado, Ok, pessoal. Eu agradeço. Aí nós estamos chegando ao fim. A Miriam está aí. Você quer fazer o fechamento aí, Miriam? Quero, obrigada. Olha, eu vou fazer um ano que vem, esse ano a gente já está encerrando, mas eu acho que é o momento da gente aprofundar um pouco a questão tributária, até porque, assim, no segmento de provedor, né, Sérgio, eles se viabilizaram porque metade, sei lá, 30% é ICMS, ou 90%, cada um tem a sua fórmula, mas há uma diferenciação grande entre SVA e serviço de telecom, né? E eu acho que isso pode ser, talvez, uma das questões que precisam ser refletidas sobre esses novos modelos de expansão da banda larga. Né? Se você tem várias modelagens. Ontem, nós ouvimos o CEO da WDC, ele fez uma IPO, segundo ele, com base numa modelagem que é aluguel de tudo. Ele aluga qualquer coisa e o aluguel, segundo ele, você não repassa os vários dos impostos que existem, né? Então, assim, há alternativas que estão sendo já usadas no mercado brasileiro, né? Mas tudo é muito complexo, né? A nossa estrutura tributária é muito complexa. Miriam, Sérgio, diga lá, por favor. Vou falar rapidinho, só o porquê de eu ter perguntado isso, e vai mais para o André, para o Célio, até para o Rafael, porque eu olho muito os provedores pequenos, né? A gente lida muito com provedores menores. E se uma das características interessantes, se vocês quiserem olhar para esse mercado, falar assim, bom, quero ser parceiro e ofertar minha rede para provedores pequenos. Essa dinâmica de o crédito e débito de ICMS, muitos deles ainda estão no Simples Nacional. Então, isso é uma carga tributária que vai incidir sobre o produto, sobre o serviço, que vai encarecer, digamos assim, e ele não vai ter o benefício de receber o crédito porque ele não trabalha em sistema de crédito e débito. Então, é a realidade que eu enxergo de muitos provedores pequenos. Então, talvez, um processo como o da WDC de locação, onde já não incide o ICMS, quer dizer, eu acho uma discussão muito interessante para se ter o quanto antes, porque isso vai facilitar o acesso de pequenas empresas à utilização de redes neutras ofertadas por vocês, por exemplo. À medida que vocês lidam com empresas já a partir do lucro presumido, lucro real, etc. e tal, aí sim, você tem crédito, débito, a coisa passa às vezes no 0 a 0 porque você faz o equilíbrio. Mas quando você olha para o mercado e pensa nos provedores pequenos ao redor do Brasil, faz toda a diferença para eles, talvez não ter uma carga tributária tão alta, porque eles não conseguem absorver, se apropriar desse crédito, por serem pequenos ainda, estarem no Simples Nacional. Só para fechar. Obrigada, Sérgio. Só para fazer uma propagandazinha nossa, né? Nós temos um estudo chamado Quem é Quem, que nós estamos fazendo com a consultoria Futurion, e lá eu fiquei impressionada. Esse estudo nós já vamos entrar na região Sudeste, já fizemos Nordeste e Centro-Oeste. A maioria dos provedores que a gente constatou tem menos de 5 mil usuários, né? Então, a maioria, acho que 90% é simples mesmo, e, enfim, esse é o cenário brasileiro, né? Mas, enfim, está todo mundo aí, todo mundo fazendo, e certamente essas novas modelagens nós vamos avançar muito, porque o que importa, como disse o Rafael e o Vini, assim, o consumo de banda. O Brasil ainda tem uma desigualdade muito grande, né? Embora a gente possa falar que temos 35 milhões, falta muito, né, para os 63 milhões de municípios, mas está muito mais. Aí ainda tirar a rede legada que está lá, né? Tem muita coisa ainda para fazer. Gente, muito obrigada, foi um prazer enorme, agradeço para vocês e, enfim, vamos promover aí o ano que vem, então, acho que a gente pode avançar nesse debate, na discussão um pouco dos modelos de negócio. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Muito obrigada, Sérgio, pela moderação. Obrigada a todos vocês, gente. Um abraço. Prazer, obrigado. Bom dia. Bom dia. Tchau.